E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos falar de um conceito posicional que você pode aplicar em todos os seus jogos para melhorar no instante que você entender esse conceito. Vamos lá, temos aqui uma posição típica de defesa francesa, variante do avanço, na qual as pretas jogam peão C5, tentando conseguir um pouquinho de espaço na ala da dama e romper a nossa forte cadeia de peões. Aqui, as pretas acabaram de adicionar um elemento na posição que nós vamos chamar de tensão posicional. O que é tensão numa posição de xadrez? A tensão ocorre sempre que tem duas peças se encarando dessa maneira. Os dois peões podem tomar um ao outro, então nós dizemos que existe tensão nessa cadeia de peões. Caso fossem duas peças se encarando que poderiam capturar uma a outra, nós também diríamos que existe tensão no tabuleiro. E qual é esse conceito posicional de tensão e como é que ele afeta o seu jogo? Pois bem, sempre que existe tensão, ou melhor, 99% dos casos, o jogador que resolve a tensão sai perdendo de alguma forma. Como assim? Como é que a gente pode resolver essa tensão aqui? Capturando o peão. Agora não existe mais tensão, nós cedemos a captura e o adversário vai sair com algum tipo de vantagem disso. Qual é a vantagem dele nesse caso? Bem, ele desenvolve o bispo e o bispo que estava bem passivo na casa de F8 agora é uma peça extremamente ativa na casa de C5 mirando a nossa posição. No entanto, caso nós não capturemos porque nós não fomos forçados a capturar e ao invés disso apenas seguimos com o peão C3 defendendo o peão de D4, nós mantivemos a tensão e por consequência não ativamos nenhuma das peças do nosso adversário. Se o oponente captura o peão, ele resolve a tensão e agora nós temos uma cadeia de peões extremamente bem estabelecida no centro do tabuleiro, a qual ele não tem ataque nenhum sobre, não tem como tirar esses peões daqui também. Portanto, ao manter a tensão e forçar o nosso adversário a resolvê-la, na verdade não forçamos, né? Ele resolveu por um erro posicional, nós não temos mais problemas na posição. Então, o que é natural para as pretas? Seguir desenvolvendo, adicionando tensão a essa tensão inicial que ele adicionou com o peão C5 e que nós mantivemos com o peão C3. Portanto, as pretas vão jogar algo como cavalo C6, ameaçando o peão de D4, enquanto nós vamos simplesmente adicionar defensores ao peão. Nós nunca queremos ceder à pressão do adversário e tomar o peão, a não ser que nós sejamos forçados ou que isso venha com algum tipo de vantagem associada. Portanto, o lance aqui é cavalo F3, dama B6 adiciona mais tensão, adiciona mais um ataque, bem como dificulta que a gente remova o bispo aqui da casa de C1. Nós não precisamos defender o peão mais uma vez, tendo em vista que ele já está defendido duas vezes, então nós jogamos o simples bispo E2. E agora o adversário precisa capturar o peão se ele quiser continuar desenvolvendo suas peças de maneira natural. Caso ele jogue algo como cavalo E7, nós podemos seguir tomando aqui em C5, tendo em vista que o cavalo bloqueia a captura do bispo. Portanto, essa captura traz a dama dele mais para o centro cedo, que é bom para as brancas, porque agora nós podemos, por exemplo, seguir expandindo na ala da dama com tempo em cima da dama dele. Então, para ele poder seguir desenvolvendo naturalmente, ele precisa resolver a tensão tomando nosso peão. E agora não existem mais problemas na nossa posição. Para que vocês entendam que esse conceito é comum, eu vou trazer aqui mais algumas posições. Ainda na defesa francesa, caso você defenda o avanço peão D5 com cavalo C3, você adiciona um elemento de tensão ao não resolver a tensão entre o peão de E4 e o peão de D5. E temos uma posição na qual, novamente, caso o adversário capture o nosso peão, ele nos dá uma posição vantajosa, pois cavalo toma E4 melhora o posicionamento do cavalo que estava em C3, traz ele mais para o centro em uma casa na qual ele exerce mais atividade. Portanto, muito mais comum do que essa variante da francesa, que se chama variante Rubinstein. Ela é teórica, mas muito empatativa para as pretas tendem a jogar adicionando elementos de tensão, nos forçando a resolver a tensão nós mesmos, jogando, por exemplo, bispo para B4, cravando o cavalo e mantendo a tensão do centro. Portanto, as brancas aqui são forçadas a resolver a tensão ou capturando o peão, tendo em vista que o cavalo está cravado e não o defende mais, ou avançando o peão,
for o caso, as pretas vão fazer o quê? Vão adicionar outro elemento de tensão com peão C5 e a posição segue a partir daqui, sendo totalmente teórica. Essa daqui é uma posição típica de controle de coluna aberta, certo? Temos aqui uma posição onde o material está igual e existe uma coluna D aberta, pela qual tanto as brancas quanto as pretas estão brigando para dominar. Nosso adversário no último lance jogou novamente o tal peão C5, ameaçando a torre e nos forçando a tomar uma decisão. Será que nós devemos capturar a torre dele ou será que nós devemos manter a tensão no tabuleiro, retornando a torre? Pois bem, caso você esteja prestando atenção no que eu falei no início do vídeo, você já entende que caso nós capturemos a torre do nosso adversário, nós vamos resolver a tensão e, por consequência, sair na desvantagem, porque agora ele pode simplesmente recapturar e ninguém tem controle da coluna aberta. A tensão foi reestabelecida, no entanto, nós que tínhamos uma vantagem de ter torres dobradas na coluna, deixamos de ter essa vantagem. No entanto, se a gente retorna a torre para D2 e o nosso adversário romper a tensão capturando a nossa torre, nós temos definitivamente controle sobre a coluna aberta, pois nós vamos capturar de dama e agora o nosso oponente não pode mais contestar a coluna D sem perder a torre dele. Portanto, ao manter a tensão, nós novamente saímos de uma posição igual para uma posição onde nós temos uma vantagem posicional. Pois bem, agora que você já se acostumou um pouquinho mais com a ideia de tensão e com o fato de que nós não realmente queremos resolvê-la, a não ser que nós sejamos forçados a isso, eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem o que é que as brancas devem jogar para pegar uma posição vantajosa nessa posição aqui. Pois bem, se você disse cavalo toma cavalo em E4, resolvendo a tensão entre os cavalos, então você ainda precisa de um pouquinho mais de prática nesse conceito posicional, porque aqui as pretas vão simplesmente recapturar e agora as pretas têm um cavalo muito mais ativo aqui na casa E4 do que ele estava lá em F6 e saíram beneficiadas porque nós resolvemos a tensão de maneira desnecessária. Caso você jogue peão F3 aqui, por exemplo, também, é um lance interessante que vai forçar a troca de cavalos e vai, por consequência, melhorar o posicionamento da nossa dama. Portanto, nós necessariamente saímos beneficiados dessa troca de uma forma ou de outra porque o nosso oponente resolveu a tensão. No entanto, tem um lance ainda melhor, que é o lance cavalo B1. Parece totalmente contraintuitivo, certo? No entanto, nós estamos pressionando o cavalo dele de E4 com o lance peão F3 no futuro, sem que ele tenha a possibilidade de fazer uma troca. Então ele vai ter que voltar o cavalo dele para G4, onde ele corre o risco de ficar preso após peão H4. Portanto, ele precisa criar uma casa para o cavalo e piorar a posição do cavalo dele de F6, indo para D7. Agora nós podemos jogar peão F3 chutando o cavalo dele vai para a casa de F6 e porque nós não resolvemos a tensão e nós não permitimos a troca de cavalos, nós temos uma posição melhor ainda, porque agora o cavalo está totalmente bem posicionado aqui na casa de C3. Se você até agora aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e dispara o like antes de nós partirmos para a próxima posição. Vamos melhorar um pouquinho o nível de jogo do xadrez aqui no Brasil, principalmente o nível de jogo dos amadores iniciantes que trocam só porque a troca está disponível, que é provavelmente o erro cometido com a maior abundância nos jogos por aqui. Tem aqui mais uma posição onde a tensão é o tema principal. Eu quero que você pause o vídeo e pense o que é que o jogador de brancas e o que é que o jogador de pretas devem jogar na próxima sequência de lances, tendo em vista que a casa de maior tensão é a casa de D5, tendo em vista que há uma tensão entre o peão de D e o peão de C, que as brancas têm um cavalo mirando para essa casa e um bispo mirando para essa casa, e que as pretas têm um bispo, um cavalo e uma dama, todos mirando para essa casa. Portanto, toda a tensão irá se desvendar aqui no peão de D5. Pois bem, teve um tempo aí para refletir, pausar o vídeo, então você já deve ter entendido que o jogador de brancas não deve capturar o peão. Caso ele capture esse peão,
nós vamos jogar cavalo toma D5 e agora o nosso cavalo, que estava bem passivo na casa de E7, agora conseguiu uma casa muito forte em D5 e a troca de cavalos e de bispos posteriormente vai ser mais ou menos forçada, certo? Cavalo toma D5 aqui agora nos ajuda a ativar o nosso bispo da casa de E6 e nosso bispo está mirando no bispo do fianqueto dele. Ele realmente não deve trocar esse bispo fianquetado, senão ele vai enfraquecer bastante as casas claras da posição dele. Mas que outra escolha ele tem? Ou jogar F3, piorando o próprio bispo, ou tirar o bispo aqui da casa do fianqueto, também piora bastante o próprio bispo, ou jogar peão E4, que gera um peão atrasado. Ou seja, ao resolver a tensão, o jogador de brancas acabou ferrando com a própria posição. Quem resolve desnecessariamente qualquer tipo de tensão, geralmente assume desvantagem. Para de trocar peças só porque a troca está disponível. Você sempre tem que pensar o que é que o seu adversário acaba tirando dessa troca. Agora, se bispo toma D5, a nossa dama está extremamente bem centralizada aqui no tabuleiro e mesmo que ela possa ser chutada após cavalo C3, a posição é bem superior para as pretas porque elas não têm nenhuma desvantagem posicional, enquanto as brancas acabaram sem seu bispo do fianqueto e estão com casas claras tremendamente enfraquecidas. Se ao invés de capturar o peão, as brancas tivessem mantido a atenção jogando algo como dama para A4, aqui apoiando o peão de C4, ou se não jogado algo como dama para B3 fazendo a mesma coisa, e ao invés disso as pretas resolverem a tensão capturando o peão, quem vai ganhar uma vantagem posicional são as brancas, porque agora a nossa dama está aqui na coluna aberta, certo? Então a torre das brancas vai vir atacando a nossa dama, eles têm como contestar essa coluna D que se abriu e foi gerada uma casa fraquíssima na nossa posição, que é a casa de D5, a qual as brancas podem utilizar para plantar um cavalo ou plantar um bispo futuramente. Então, pessoal, a grande lição desse vídeo é: nunca resolva uma tensão se você não ganhar algum tipo de vantagem com isso. Você nunca pode trocar peças ou trocar peões por trocar peças ou trocar peões. Você sempre tem que pensar o que é que isso vai fazer com a posição e você sempre tem que saber que caso você seja o jogador que está resolvendo uma tensão sem provocação, você geralmente vai sair na desvantagem depois disso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, dispara o seu like e eu vejo vocês na próxima.